abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23. Inicialmente nós faremos a leitura do verso 8, mas ao longo da exposição leremos o restante do texto. O penúltimo capítulo do livro de Josué, teremos apenas mais um sermão nesse livro, e nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, que o Senhor trabalhe aquilo que Ele deseja trabalhar nos nossos corações. Josué capítulo 23, verso 8. Com toda reverência, leia a palavra do nosso Deus. Assim nos diz: Mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizestes até ao dia de hoje. Mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Deus, porque esse momento é um momento singular. É um momento que a Tua palavra está aberta, os Teus filhos estão aqui para Te ouvir. Não para ouvir, ó Deus, o pregador, mas para ouvirem, ó Deus, a Tua doce voz, que ecoa no meio da criação, mas que também, de maneira particular e específica, alimenta, ó Deus, a alma dos Teus filhos, através da Tua palavra. E que a Tua palavra se faça autoridade nessa manhã, sobre cada coração. A começar com o coração do pregador, que seja usado apenas como um instrumento nas Tuas doces mãos. E que assim o Teu povo seja instruído na verdade, no amor e na graça do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, certamente falar sobre fidelidade é um tabu em nosso tempo, porque hoje, a começar por coisas simples, como escolher um hambúrguer, você tem ali duas boas, excelentes opções, mas se você quiser desbravar, você consegue uma terceira, uma quarta, uma quinta, você consegue escolher muito. E hoje em dia as pessoas têm noção disso e usam esse poder de escolha. E muitas vezes as pessoas, quando vão para o relacionamento, elas também mudam muito rápido. Então, nós ficamos sabendo através da mídia de atrizes que outrora eram casadas, né, um casamento monogâmico, casamento com homem, e de repente, não, estamos nos descobrindo, vamos... e aí, de repente, você ouve falar que essa mulher está com outra mulher. Mas, na ótica do mundo, isso não há nada de errado, é apenas uma questão de escolha. É apenas você exercendo o seu poder de escolha. Da mesma forma que ela escolheu outrora um homem, agora ela escolhe uma mulher. E depois ainda teve gente que voltou, que escolheu um homem, aí foi para uma mulher e agora voltou para um relacionamento com um homem. Esse é o reflexo da sociedade que nós vivemos. E isso muitas vezes entra na nossa mente. E nós achamos que, com relação à nossa fé, nós também temos o mesmo poder. Que, por exemplo, uma hora eu escolho o cristianismo, porque ele faz sentido. Eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, há muita gente saindo do cristianismo. Não sei se vocês têm se apercebido disso, mas tem pastores presbiterianos indo para o catolicismo, se convertendo ao catolicismo. Mas será que não é só uma questão de escolha? Não é tudo uma questão de escolha? Hoje eu estou com o cristianismo, amanhã eu acho que o catolicismo faz mais sentido. Aí no outro dia, se eu acordar, de repente, o espiritismo. As coisas espirituais, e de repente a pessoa escolhe isso. Então você vem sendo constantemente bombardeado de que fidelidade é apenas uma questão de opção. Não precisa ser fiel a nada. Basta você escolher. Fidelidade é aquilo que você está escolhendo naquele momento. Isso é o que o mundo diz. Mas será que é assim? Na relação com o nosso Deus, nós podemos ser fiéis à la carte? Nas coisas que nós escolhemos, da maneira que nós escolhemos, é assim com Deus? E antes de entrarmos no tema dessa manhã, nós precisamos dizer algumas palavras em relação a esse contexto aqui. Perto do fim de sua vida,
Josué fez 2 discursos de despedida à nação, representado aqui por sua liderança. O primeiro, aparentemente, em Siló, que é esse texto que nós temos aqui no capítulo 23. O segundo, como lemos no início do capítulo 24, como leremos ainda, né, na próxima exposição, no início do capítulo 24, esse já é em Siquém. E é o primeiro desses 2 textos que nós vamos trabalhar hoje. E Moisés, vocês se lembram, também fez um discurso de despedida antes de sua morte, lá no início. Um lembrete adicional que Josué era, por assim dizer, um outro Moisés. Ele veio para substituir Moisés, que é um ponto frequentemente enfatizado nesse livro. Esses discursos finais resumem e recapitulam muito claramente alguns dos temas principais desse livro. E um desses temas principais, se não talvez o mais importante dos temas desse livro, é o que nós vamos trabalhar hoje. Então nós temos a seguinte proposta, que o texto nos traz nessa manhã, que nós vamos trabalhar com os irmãos. Como ser fiel a Deus? E vamos acrescentar algo. Como ser fiel a Deus em um mundo de escolhas, em que tudo parece uma questão subjetiva, uma questão de como você acorda, de como você conduz a sua vida, depende. Mas nós veremos nessa manhã que não é bem assim. Então a primeira verdade que nós temos aqui à luz do texto que nós lemos é que Deus, ele é fiel ao seu povo. Vamos ver aqui dos versos de 1 a 4, leia aí agora na sua Bíblia. Diz assim: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande e para o pôr do sol. E ainda, meus irmãos, leiam aí os 9 e 10 também. Diz assim: pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. O 10: um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Irmãos, o texto inicia dizendo que Josué, obviamente, era um homem já avançado em idade. Mas ele tinha algo importante a dizer àqueles líderes. Ele chama todos os líderes, ele convoca, faz uma reunião, traz todos os líderes de Israel para perto dele, porque ele tem algo muito importante a dizer. E nós sabemos que as pessoas, quando chegam ao final de suas vidas, normalmente elas escolhem bem o que vai dizer, porque elas sabem que não há muito tempo de vida. Então eles escolhem cada palavra, porque às vezes aquela palavrinha pode ser a última palavra que essa pessoa diga. E Josué sabe da urgência disso e chama, convoca os líderes de Israel para lhes dizer algo. E ele tem algo muito importante a dizer, é urgente. Ele não pode esperar mais, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Josué então rasga o seu coração diante dos líderes. Ele abre o seu coração. É como se cada palavra dele, ele gotejasse algo que está dentro do seu coração, e que ele quer, antes de partir, deixar aqueles irmãos. Você poderia pensar o seguinte: terminou a guerra, é lógico que ainda há algumas coisas a serem conquistadas, mas o grosso da guerra já havia acabado. E você poderia pensar assim: não, então Josué de repente queria reunir os líderes para fazer uma espécie de highlights da guerra, os melhores momentos, vamos aqui narrar as histórias maravilhosas de conquista. Ou de repente, ele ia pedir um busto seu, como o melhor líder da história de Israel. Aquele que adentrou, aquele que era corajoso, forte. Ou será que ele chamou os líderes para ser um pouco bajulado? De repente ele estava chegando no final da vida e queria ouvir daqueles líderes: Josué, como você foi bom, como você foi valente, corajoso. Muitos hoje fazem isso, né? Chamam as pessoas, mas com o fim de serem bajuladas por essas pessoas. Mas será que é isso que Josué quer aqui? Que ele tem em mente? Se não, o que seria? Ele começa então apelando à memória do povo.
especialmente desses líderes. E nesse livro, minimamente, se você percebeu algo, você sabe que a memória do povo não é tão boa assim. Mas ele direciona aqueles líderes a se lembrarem dos feitos de Deus. Ele diz que Deus estava lutando pelo seu povo, em cada batalha, na conquista da terra prometida. A ênfase desses versos, ela é clara. E é importante isso para nós também. O Senhor pelejou por vós. Mas aí você pensa, mas e hoje? Mas eu não estou numa guerra santa. Como isso pode se aplicar a mim hoje? Meus irmãos, é certo que nossa vida nesse mundo, ela bem que poderia ser comparada assim com uma guerra. Essa comparação não é nova, na Bíblia nós já temos isso. Preste atenção o que diz Tiago, capítulo 4, verso 1 e 2, parte A. Diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então nós estamos sim numa guerra. E nós vivemos fazendo guerras. Mas por que que no meio dessas guerras nós não desfalecemos? Ah, meus irmãos, por causa da fidelidade de Deus. Por causa da aliança que esse Deus fez com seu povo. Por causa da misericórdia de Deus. Meus irmãos, nós temos o Espírito de Deus. Deus nos concedeu o seu Espírito. Ele habita em você. Ele é o seu auxílio em todas as lutas da vida cristã debaixo do sol. Em outro texto nós lemos, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Na guerra que nós vivemos nesse mundo, não desfalecemos, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem, na verdade, o maior auxiliar deste mundo, o Espírito Santo. É Ele quem te faz ficar de pé. É Ele que está com você na batalha da sua vida. Então você precisa de se lembrar isso diariamente. Meus irmãos, não quer demais dizer isso. Não é pela sua própria força que você vencerá a carne e o diabo. Não é pelo seu poder. Não é pela sua astúcia, pela sua sabedoria, que você vai vencer a carne, o diabo. Nós conversávamos em um churrasco que o diabo ele é astuto. Ele desde o começo do mundo ele está enganando. Então nós não devemos subestimá-lo, nem sobreestimá-lo também. Mas muitas vezes nós, protestantes, subestimamos a ação de Satanás e achamos que, gente, ele está enganando desde o princípio do mundo. E nós achamos que com o nosso poder, não, eu vou ser esperto aqui, vou dar um nó e vou sair. Meus irmãos, a nossa luta tem que ser uma luta em dependência. Você precisa de depender do Espírito Santo. Depender do próprio Deus. Se humilhar diante de Deus, porque você não vai vencer sozinho. Você não vence alguém que está desde o princípio do mundo enganando, e que enganou alguém perfeito. Eva e Adão. Ele enganou dois seres perfeitos. Ele conseguiu ludibriar. Ele não vai te ludibriar? Você que nasceu em pecado, como diz Davi, em pecado lhe concebeu sua mãe. Ele não vai te enganar? Vai. Por isso você precisa compreender essa grande verdade. O Senhor Deus é que peleja por vocês. Vocês só são povo de Deus, e só podem ser chamados povo de Deus, porque Deus vai à frente, porque Deus peleja, porque Ele toma a iniciativa, porque Ele está fazendo todas as coisas. E aí a pergunta é, isso te traz alegria? Saber que o Senhor está à frente, saber que o Senhor peleja por você te traz alegria? Deveria. E que impacto saber que Deus luta por você tem no seu ânimo, na sua vida cristã? Que ânimo isso te traz? Saber, o Senhor peleja por mim. Você precisa viver com essa certeza.
Mas além disso, Deus dá ao seu povo uma herança também, que nós vemos no verso 5. Leia na sua Bíblia. Diz assim: o Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença. E vós, o quê? Possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Meus irmãos, essa luta de Deus por seu povo tem um alvo muito específico. Nesse caso aqui, a conquista da terra prometida. E não só de parte da terra prometida, mas de toda ela. Vemos que ainda haviam terras a serem possuídas e o Senhor reafirma a promessa a esse povo, que muito já havia conquistado, lembre? Eles já haviam batalhado muito, e agora a responsabilidade era de cada tribo de tomar posse o restante que faltava. Tiveram guerras gerais até esse momento, eles estavam descansando dessas guerras gerais. As guerras que eram convocado todo o povo, e agora cada tribo, cada clã teria a sua responsabilidade de conquistar o resto que faltava. Mas o que o Senhor faz aqui? Ele reafirma a sua promessa. Ele fala assim: eu vou fazer isso por vocês. Essa terra é de vocês. Conquistem essa terra. E aqui nós temos, meus irmãos, um paradigma da vida cristã. Nós vemos revelado o padrão da vida humana e particularmente da vida de fé. O restante das escrituras nos ensina a olhar essa história dessa maneira. Você precisa se lembrar que a tomada da terra prometida é, em alguns aspectos, aplicado a nós, alguns aspectos fundamentais, como o cristão obter a salvação e ganhar posse do próprio céu. Mas aqui há algo importante a ser dito. Você só irá para o céu, porque o céu é uma herança que Deus lhe deu. Isso precisa estar claro para nós. Meus irmãos, você só tem algo por que lutar hoje, porque Deus já lhe deu. Por isso você pode lutar. Porque Ele teve a iniciativa de lhe dar o céu, de lhe salvar e de lhe garantir a passagem, o ticket, para que você vá ao céu. Você é salvo somente pela graça. E só ganha o céu porque Deus resolveu fazer isso. Porque aprove a Deus, na fundação do mundo, olhar para o Lucas e falar: Lucas, eu vou lhe dar o céu. Lembre-se das doces palavras de Jesus, João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Cristo, meus irmãos, de fato e de verdade, é o único digno dessa herança do céu. Porém, você, por meio de Jesus, por causa de Jesus, você tem acesso a isso, não só ao céu. Meus irmãos, o céu é o ápice. Será o ápice para todos nós. É o ápice de uma jornada. É você chegar lá. É a coroa para quem disputa uma prova. É uma medalha para quem disputa uma prova. Mas e até lá? E a corrida? Como é que fica? Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele não promete só a você o céu. Ele promete bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Por isso, em Efésios 1:3 nós lemos: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meus irmãos, você não só tem a garantia do prêmio final, você tem a garantia de que a tua caminhada será uma caminhada boa, de bênçãos também. Você e eu estamos vivendo hoje entre o já e o ainda não. Como assim? Você já herdou todas as bênçãos. Você viverá a eternidade com Ele, e isso já está garantido. Se a gente fosse parafrasear o que diz aqui no texto, nós poderíamos dizer o seguinte: vós, irmãos, hoje, vocês possuirão o céu, como o Senhor vosso Deus os prometeu. Ou seja, ninguém é capaz de te tirar do céu, porque é o próprio Deus que te colocou lá. Mas o outro lado dessa moeda é que nós vivemos num mundo mau, que exige de nós uma postura de um atleta. Nós devemos estar focados como atleta, como funciona a mente de um atleta. Ele é alguém focado.
E o que nós cristãos, no que nós devemos ser focados? Olhar para o alvo. Correr a carreira, correndo cada passo a passo com Ele. E nós teremos pequenas vitórias aqui, que apenas dão um pequeno vislumbre da grande vitória que já foi garantida para nós em Cristo, por causa de Jesus. Mas aí é inevitável perguntarmos: por que você está vivendo na busca daquilo que é vaidade? Por que você é um atleta displicente? Você começa correndo bem, começa com fôlego, e aí a hora que você vê, você já está olhando para o lado, e já está saindo. Oh, mas tem um negócio aqui legal. Mas tem um negócio aqui bacana. E meus irmãos, imagine uma pista e você correndo. O céu, Jesus está na sua frente, mas o diabo está colocando um monte de coisa do seu lado. Vem cá, uma paradinha, não corre não. Culto, negócio de culto, chato. Fica aqui. Domingo tem algo interessante para você. Eu tenho algo a lhe oferecer, eu tenho opções. Lembra que nós falamos de opções no início? Você tem opção. Por que você não assiste pela internet? Pega o pastor fulano de tal, americano. Faça a sua própria dieta. Por que você corre atrás daquilo que é vaidade? Por que você corre atrás do vento? Olha a ilustração que Salomão usa. Ele fala que a vaidade é como se você estivesse correndo atrás do vento. Mas, meus irmãos, parece que isso é um absurdo, mas é isso que você faz. Você corre atrás do vento. Coisas que você não pode abraçar e reter, você corre atrás. Você dá valor a coisas que você não retém. Por que você coloca tanta coisa na frente do Senhor? O que você precisa fazer então? Você precisa mirar os teus olhos no alvo. Viver para Cristo, por Cristo. Mas Deus também, Ele guarda a sua palavra. E é maravilhoso saber que Deus, Ele mantém a sua própria palavra. Veja aí no verso 14 na sua Bíblia. Veja o que diz. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma, preste atenção, nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. Meus irmãos, que grande verdade. Que verdade consoladora. Deus mantém a sua palavra. Ele não se arrepende, Ele não muda de ideia, de nada em relação ao que Ele mesmo disse. O texto diz que nenhuma só promessa de Deus caiu, nenhuma caducou. Que soberano Senhor você serve. Tal é a garantia que Josué pede para que cada um dos líderes de Israel avaliem, olhem para si próprios. Se em algum momento Deus porventura possa ter falhado ou agido de maneira infiel. Josué faz uma prova àqueles líderes, olhem para vocês, olhem a vida de vocês e veja se Deus falhou. E veja se tudo que Deus prometeu Ele não cumpriu. E o desafio de Josué é para você também, olhe para a sua vida, veja a história da sua vida e veja se Deus não fez aquilo que Ele disse que faria. Ele fez tudo. Eu lhe garanto que Ele fez tudo, porque Deus não falha. Olhe, veja, desde quando você nasceu, até antes do nascimento. Porque desde o ventre materno, Deus já havia traçado toda a sua vida. Quando nenhum dia havia ainda. Ele já havia falado, vai ser assim, 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 assado. E em um determinado momento da sua história, Ele falou assim, você vai vir e vai chegar até a mim. Eu vou trabalhar em você. Meus irmãos, veja, nada do que Deus falou caiu. Olhe a sua vida e comprove isso. Josué ele afirma categoricamente que todas as promessas de Deus sobrevieram sobre eles e nenhuma delas falhou. Mas nós não somos assim.
Via de regra, prometemos algo a quem quer que seja e não cumprimos. E por diversos motivos, incluso a nossa própria fraqueza espiritual. Quantas vezes você, por exemplo, você crente, eu tenho certeza que você já prometeu algo do que eu vou dizer aqui. Quantas vezes você já prometeu pegar mais firme com Deus? Falou assim, não, Senhor, agora não dá para ficar desse jeito. Não dá para ficar meia boca, nem lá, nem cá. Agora eu vou pegar firme. Quantas vezes você disse para si mesmo que não faltaria mais a um culto público por motivos banais? Porque você achou que tinha o direito. Eu estou cansado demais. Quantas vezes você prometeu para si mesmo, para sua família, que você oraria mais? Eu vou orar mais. Eu vou ter uma vida de oração frequente, atuante. Quantas vezes você prometeu isso? Tantas promessas que muitas vezes não chegam ao fim do dia, não é mesmo? Não resiste ao próprio dia que você prometeu. Mas como você pode ter paz ao saber disso? Ao saber que as suas promessas são falhas e que não chegam muitas vezes até o final do dia. Como isso poderia trazer alguma paz? Você poderia pensar, não, se eu confiar em outra pessoa então, já que em mim não dá para confiar, então eu vou confiar em outra pessoa, vai dar certo. Não dá. Por mais crente que a pessoa que você quer depositar a sua confiança seja, ela não é Deus. E a palavra ela diz categoricamente em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Renato Russo, escrevendo em uma de suas canções, ele ofereceu uma solução. Talvez essa solução você ache bacana então. Maldito o homem que confia no homem. Aí você pensa assim, então ok. Ele disse o seguinte, abre aspas, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Ah não, agora tranquilo. Pensamento positivo. Confie em si mesmo e tudo vai dar certo. Só que não. A Bíblia, porém, diz o contrário. O que você deveria fazer então? Se não dá para confiar nem em mim mesmo, nem em outra pessoa, no meu próximo, faça o seguinte, Salmo 37:5. Tenha ele na sua mente, no seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que ele pede de você. Entrega. Submissão. Entregar a sua vida, as suas escolhas, a sua rotina ao Senhor. E o mais ele vai fazer. E você precisa pensar, não fuja dessa pergunta hoje. Em quem você confia? De fato e de verdade. Como as suas ações, o que elas estão dizendo de você? As suas escolhas, elas dizem que você confia em Deus, elas apontam para Deus, elas são como um luzeiro, olha, as minhas escolhas elas apontam para Deus, que eu sou submisso a Deus, que eu temo a Deus, que eu amo a Deus, é isso? Ou não? Muitas vezes as suas escolhas são para você mesmo, focadas em você, e nada para Deus. Mas a segunda divisão desse texto, e na primeira nós vimos que Deus é fiel ao seu povo. E agora, o que você faz sabendo disso? Sabendo de todas essas coisas, da fidelidade, da bondade, do amor de Deus, o que você faz ao saber disso? É a nossa segunda sessão. O povo de Deus, nós hoje, somos chamados a ser fiéis a Ele. E nós somos chamados a guardar a palavra de Deus. Veja aí no verso 6 do nosso texto. Olha a primeira palavra, o quanto ela já direciona a sua vida. Ela fala assim, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Meus irmãos, aqui nós vemos a consequência, o que deve ser gerado no seu coração, ao receber a garantia da fidelidade de Deus. O que se espera de você é que você retribua fidelidade a um Deus que é fiel.
que haja gratidão em seu coração por tudo que Deus é. E como você pode fazer isso? Observando a palavra de Deus. Deus sabe que sem Ele é impossível qualquer passo nosso. Por isso Ele tratou de estabelecer garantias para que nós não desfaleçamos na caminhada. Vocês perceberam que o texto ele inicia com garantias da parte de Deus. Lembrem-se, tudo que eu fiz por vocês, agora vão e façam algo. Tendo isso em mente, o Senhor já fez tudo, o Senhor está à frente. E agora, Senhor, eu também vou fazer algo. Eu vou batalhar, eu vou lutar. Existe algo que Ele quer de você. Nós vemos isso no verso que lemos. Josué diz aos líderes de Israel e certamente a nós hoje: esforçai-vos. Meus irmãos, é interessante como as Escrituras, elas, em momento algum você vai ver isso. Elas não estão exigindo de você perfeição. Num sentido pleno, nesse mundo. Você vê que as palavras são sempre direcionadas ao esforço, à luta, à batalha. Porque Deus sabe que nessa vida, nós não seremos 100%. Você não vai ser perfeito aqui. Você está sendo tornado perfeito, para ser perfeito plenamente na glória com Ele. Mas você precisa ter o cuidado de andar em obediência à lei de Deus. Você precisa ter um pouco da mente de Paulo. Como Paulo via as coisas, como Paulo pensava. Olha as palavras de Paulo, ele diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Meus irmãos, vocês percebem a ordem aqui? Ele só prossegue para conquistar porque ele foi conquistado. Por isso que nós demos a ênfase na primeira ação como uma ação de Deus. E agora você pode responder a Ele. Porque você foi conquistado por Cristo Jesus. Por que você está aqui essa manhã? Você poderia dizer: porque eu me acostumei, porque desde criança eu faço isso. Mas a resposta correta seria: porque eu fui conquistado por Cristo Jesus. Por isso eu estou aqui essa manhã. Depois Josué prossegue dizendo que esses homens, esses líderes e todos nós devemos guardar parcialmente o que está escrito na lei de Moisés. O que diz o texto? Ele fala tudo quanto está escrito na lei de Moisés. Olha a ênfase no tudo. Isso mesmo. Não eram apenas as partes legais. Josué está lembrando aqueles líderes que eles precisam ser fiéis totalmente à palavra de Deus. Que não dá para você escolher textos favoritos e deixar outros de lado. E os crentes modernos, como é que é hoje, meus irmãos? Como é que funcionam as coisas hoje? Hoje funciona da seguinte forma. Hoje as pessoas vivem, os crentes vivem como dieta seletiva. Eles estão no comando da alimentação da sua própria alma. E nessa comida só entram os pratos favoritos, tipo uma saladinha de salmos, uma porção dos evangelhos, 2 partes bem temperadas das cartas paulinas, e assim vai. Mas tem algum problema nisso, selecionar partes boas? Meus irmãos, quando você escolhe uma dieta espiritual, você corre o risco de ter apenas um tipo de vitamina em sua alma. E isso vai te trazer graves problemas. Imagine o seu corpo é uma ilustração disso. Imagine que todos os dias você só come alimentos que contêm a vitamina A. Você esquece da B, C, D, E, F. E aí, o que vai acontecer com o seu corpo? Me diz. Doenças? Vai começar a definhar porque só tem uma vitamina no corpo. Mas eu tomei muito dessa vitamina. Mas você só tem uma no corpo. Tem muitos crentes que acham que vão viver apenas dos salmos. Se eu deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na minha casa, resolve. É apenas uma dieta. E aqui ele não está dizendo assim, líderes, escolham partes favoritas de vocês e ensinem o povo. Não! Vocês devem guardar toda a lei de Moisés. E como é que você guarda o que você não conhece? Logo, você precisa estudar a palavra de Deus. Porque como é que você conhece toda a lei de Deus se você só lê os mesmos textos? Vai vir por osmose? É necessário ler. E se com o corpo você teria problemas em tomar uma vitamina só, com sua alma não é diferente. Creia nisso.
O correto é você ter uma visão equilibrada entre o sola escritura, que sabemos de cor, que todo mundo afirma categoricamente, mas tem uma outra palavrinha interessante, o tota escritura. Se você entende o sola escritura isolado do tota escritura, você corre perigos espirituais graves. Porque você até crê que é só a palavra de Deus, mas você não crê que é toda a palavra de Deus e não só os textos que você gosta. Por isso, meus irmãos, amem, estudem toda a lei de Deus, ou seja, toda a sua palavra. Eu vou dizer para vocês, são 66 livros, 1.189 capítulos, 31.103 versículos. Fácil? Luta. O diabo não quer que você leia. O diabo não quer que você conheça de Deus. Quer que você fique alheio a Deus. Quanto mais alheio à palavra de Deus, melhor para o diabo, mais fácil. Você se torna uma presa fácil. Mas empenhe-se, esforçai-vos, conheça a lei de Deus, toda ela. Agora tomem cuidado, porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto, e tentará desviar de você de todas as formas, seja pela preguiça, indolência. Você já viu que quando você está com preguiça de ler a palavra de Deus, você pensa assim, eu vou ler só aquele texto ali que eu já sei. É um desencargo de consciência. Você abre e fala, o que eu vou ler? Normalmente é assim, abre no meio que dá certo, Salmos. Você pega a Bíblia e parte no meio. O que cair, palavra de Deus. Meus irmãos, só o diabo gosta disso. Porque ele está mantendo você afastado do restante das escrituras, coisas que você precisa aprender. Normalmente o diabo vai usar a cultura para jogar os seus dardos inflamados sobre a igreja. Nós não estamos tendo ataques culturais hoje, maciços. Mas esse negócio aí é cultural, é Paulo. Está lá, ó. Para que esse negócio aqui hoje? Não era da cultura de Paulo? Paulo odiava as mulheres, não é mesmo? Paulo não gostava. Esse tipo de ataque vem o tempo todo. E como é que você resiste a esse ataque? Leia toda a palavra de Deus e você vai ver que a palavra de Deus, ela se interpreta. Interprete um texto à luz de outro texto e você vai estar pronto para enfrentar as armadilhas, as heresias. E quando você ouvir uma heresia, vai falar, é heresia. Como é que você descobre uma nota falsa? De dinheiro mesmo, conhecendo bem a verdadeira. Porque o cara que tem o manejo da nota, ele passa tantas notas verdadeiras que quando chega uma falsa, ele escorrega a mão, falsa. Porque ele está acostumado com a verdadeira. Como você vai proteger a sua família de heresia se você não estuda a palavra de Deus? Se você não conhece a lei de Deus? Como ficar preparado? Mas nós somos chamados também a um relacionamento com Deus, a amar a Deus. Veja o verso 8, o 11 a 13. Verso 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. E agora o 11 ao 13. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. O que Josué nos diz? Para você se apegar a Deus, apegue-se a Ele. E a pergunta que decorre é, por que nós não nos apegamos mais a Deus? Só existe uma resposta, é porque somos apegados demais a esse mundo. Meus irmãos, esse mundo tem sido importante demais para você, você dá muita importância para as coisas desse mundo. Isso vai afastando você do amor a Deus, do apego a Deus. Deus se torna algo apenas utilitário, apenas algo que você pode brincar uma vez na semana. E no resto da semana ele não faz muita diferença.
Nós vivemos iludidos, achando que desse mundo obteremos a satisfação. A plena satisfação, então, será que esse mundo concede? Será que obteremos isso? Porém, nós somos chamados a amar a Deus e a Ele somente. Josué instrui a guardarmos nossa alma para amarmos ao Senhor. Eu não sei se você reparou esse trecho. Tem algo interessante aqui. A guarda da nossa alma ligada ao amor a Deus. Você precisa guardar a sua alma para amar a Deus. E meus irmãos, Salomão pensou algo semelhante. Ele disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, a alma, é uma janela da tua vida. Se pudéssemos ver o interior, o coração, a alma de alguém, aí sim conheceríamos a pessoa de verdade. E essa grande verdade traz implicações sobre o nosso estilo de vida, sobre a maneira que vivemos. Porque você tem que se perguntar diariamente, o que eu tenho feito para guardar a minha alma? O que você faz para guardar a sua alma, o seu coração? E parte dessa pergunta passa por aquilo que você coloca diante dos seus olhos. O que você vê? O que você vê quando ninguém te vê? O que você coloca diante de você? Qual tem sido a sua fonte? Em quais postos você abastece o seu coração? Meus irmãos, muito mais importante do que o abastecer dos carros, e vocês fazem isso bem, escolhem os postos por preço, por cashback, por vários motivos justos. Quanto mais os postos que abastecem o seu coração. Como eles deveriam ser escolhidos? Se você faz uma escolha, uma seletividade, você não sai de casa antes de olhar as promoções, para saber em qual posto você vai. Por que você age de qualquer jeito com a sua alma e vai em qualquer posto e bebe dessa água? Certamente não há amor de Deus no meio da descrença. Será que você tem abastecido no posto da incredulidade? Você vive uma vida como se Deus não existisse, como se Deus de fato não influenciasse em cada área da sua vida. Ou você tem buscado a fonte inesgotável, fonte de águas vivas? E meus irmãos, essa fonte está disponível de segunda a sábado. E você precisa muito dela de segunda a sábado, porque as tentações são maiores de segunda a sábado. Você está longe do povo de Deus. Você está longe do arraial de Deus, da presença especial de Deus no meio do seu povo. Então você precisa muito de correr e beber da fonte de águas vivas. Josué alerta aos líderes e a todos nós em relação ao perigo do desvio. Sabe aquela desviadinha? Não dá para se misturar com o mundo que odeia Deus. Meus irmãos, coloque isso na sua cabeça, no seu coração, na sua mente. Não dá para você misturar com o mundo que odeia Deus. Não dá para agradar pessoas que odeiam a Deus. Não dá. Você precisa escolher a quem você quer agradar. E a tentativa de agradar ambos os lados é exatamente o jogo de cintura que Satanás espera de você. Faça um jogo de cintura, se dê bem com todo mundo. Agrade o ímpio e agrade a Deus. Na verdade, não existe isso. Meus irmãos, quando nós fazemos esse jogo de cintura, o diabo deixa a gente em paz. Por quê? Você está tranquilo. Esse já está fazendo o que eu quero. Mas hoje você precisa de escolher, de se empenhar. Escolha Deus. Louve Deus. Agrade a Deus. Muitas vezes não sabemos porque estamos tão fracos espiritualmente. E é porque Deus tem nos deixado chafurdar com as coisas desse mundo como um filho pródigo no meio da lama. O filho pede, sai, eu quero sair, pai, não quero esse negócio mais não. Acho que o culto cansa, me dá aí minha parte que eu vou embora. Você diz isso para Deus. E você vai se chafurdar com as coisas desse mundo. E Deus deixa você por um tempo. É incrível, meus irmãos, é incrível a nossa capacidade de perder tempo, precioso tempo com coisas sem nenhum valor.
Você sabe que você precisa ler mais a Bíblia, mas você está perdendo tempo. E o tempo, a hora que você vê, o tempo se foi, você não leu. O apelo de Deus de Josué para você nessa manhã é: ame o Senhor, ame a Deus de todo o seu coração. E demonstre isso através do seu compromisso inabalável com Ele. Você é pecador, não esqueça disso jamais. Mas também não se esqueça que você deve amar a Deus mais do que a si mesmo. E meus irmãos, a palavra de Deus vos diz: não precisa ter medo. Deus não decepciona ninguém. O amor dele é perfeito, é puro, é santo, é gracioso. Mas pode ser que você pense o seguinte: e se eu pecar gravemente e ele deixar de me amar, terá valido a pena o meu amor devotado a ele? Paul Washer, refletindo sobre isso, disse: eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para não me amar, mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Você pode crer nesse Deus. Você dá razões a Ele, para Ele se afastar de você, mas Ele não se afasta. E qual a explicação? Graça, favor imerecido. Meus irmãos, nós muitas vezes desistimos de nós mesmos, mas o amor de Deus não. Mas nós somos chamados também a manter distância dos ídolos, e a palavra de Deus e Josué apela ao coração daqueles homens para que amem a Deus, mas também para que se afastem de tudo aquilo que os afastaria de Deus. Veja aí os versos 7 e depois o 15 e o 16. O 7 diz assim: para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Olha aqui, meus irmãos, aonde ele vai: não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. E depois o 15 e o 16. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometera, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Por fim, nós temos uma advertência das Sagradas Escrituras em relação aos ídolos. Josué sabia do perigo da mistura do povo de Deus somado a ídolos dos povos, aos povos pagãos. O resultado disso, meus irmãos, na história de Israel, e certamente na sua vida, se você começar a misturar ídolo com serviço a Deus, o resultado é afastamento de Deus e possivelmente uma apostasia. Pode culminar numa apostasia. Josué está morrendo, mas seu coração pulsa de temor ao Senhor. E por isso ele faz um apelo àqueles líderes: se afastem dos ídolos. Ele compreende esse problema de tal forma a pedir, como foi enfatizado na leitura, que eles nem sequer mencionem o nome desses ídolos. Olha a preocupação que havia no coração de Josué: não mencionem o nome dos deuses dos povos dessa terra. A exigência que é de santidade total. Eles não deveriam brincar com coisas sérias, como nós muitas vezes fazemos. Nós muitas vezes nos descuidamos, e quando vamos ver, quando você se dá por si, como filho pródigo, você tem vários ídolos já dentro do seu coração, sendo cultivados até, sendo nutridos até. C.J. Mahaney disse o seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos, escreveu Calvino. Cada um de nós é, desde o ventre materno, esperto em inventar ídolos. De fato, diariamente enfrentamos tentações para criar novos ídolos, nos quais depositamos a nossa esperança. Esta esperança e confiança em qualquer outra coisa amplia a sua visão de ídolo, que não Deus é a essência da idolatria. É muito fácil bater em católico
no que tange a ídolo. Eles adoram uma madeira. O problema é você olhar para o seu próprio coração e enxergar os ídolos que você levanta dentro do seu coração. Esse é o problema. Porque isso é difícil. É difícil olhar para si mesmo e encarar a realidade que há ídolos nesse momento brigando pelo seu coração. Brigando pela sua esperança. Onde você vai depositar a sua esperança? E você precisa se perguntar, onde eu tenho depositado a minha confiança? Algumas coisas de repente podem ser, por exemplo, no seu serviço público que lhe trouxe estabilidade, previsibilidade financeira. Mas, irmão, parece tosco isso. Mas muitas vezes você se preocupa mais com isso do que com as outras coisas. Então não é tão descabido isso. Você pensa assim, mas eu estou tranquilo. Mas eu tenho uma estabilidade. Pode acontecer muitas coisas que o meu emprego estará lá. Ou você pensa assim, não, na minha empresa que cresce exponencialmente. Não, na minha linhagem familiar que legou a você um bom nome na sociedade. Você tem um bom nome, veio de família. Ou não, na geração de crentes da sua família. Não, minha família, uma geração fantástica de crentes. Talvez no cargo que você ocupa aqui na igreja, talvez numa rotina muito bem programada e quase infalível. Talvez é isso que reside sua confiança. Sua confiança é a sua rotina. Nas suas habilidades. Não, é porque eu sou muito habilidoso, então eu confio nisso. E se você respondeu sim a uma dessas questões anteriores, o conselho de Josué é: afaste-se o mais rápido possível dessa vil confiança. Certamente, meus irmãos, ela não levará você a lugar algum. Chegamos à nossa conclusão. As últimas palavras de Josué aos líderes de Israel foram um lembrete à fidelidade de Deus ao seu povo e um chamado urgente para que eles continuassem fiéis a esse Deus. As regras de Deus importam, mas, meus irmãos, o relacionamento com Deus vem sempre em primeiro lugar. Se você não ama a Deus, você nunca amará as leis de Deus. E aí fica a questão: quem você ama? Você ama a Deus? Se você fizer isso, você provará seu amor pela lealdade e obediência a Ele. E como resultado, Deus continuará a abençoá-lo com sua graça. E você terá uma herança pelo qual ansiar. Mas se você não é leal a Ele e corre atrás de ídolos, pode ser que você não ame a Deus de fato. E a sua herança não é para aqueles que o rejeitam, mas é para aqueles que se apegam a Ele. É para aqueles que se apegam a Jesus, ao nosso Salvador, a Cristo. Quem você ama? Você deve ser fiel a Deus em resposta à fidelidade dele ao seu povo. Ele promete, ele cumpre. As suas palavras jamais caducam. Debaixo desse firme fundamento você pode viver com ousadia nesse mundo cruel. Você pode enfrentar as adversidades da vida olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Lembre-se das advertências de Deus. Interprete-as sob a ótica do amor invencível de Deus. Você vai descobrir que as suas normas são cercas amorosas, visando que não caiamos no precipício. Ó pecador, venha, confesse, se arrependa. E como estamos falando de palavras finais também de Josué, chegando às suas últimas palavras, as palavras finais da Bíblia nos dizem o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, aquele que mantém a sua mente no alvo, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você ouviu a voz de Deus hoje, peça para que Ele venha cear com você. Peça para que Ele venha te ajudar nas suas fraquezas. Venha repousar o poder dEle sobre você.
E vamos nesse instante orar a esse Deus. Fique de pé. E a equipe virá aqui à frente, nós vamos fazer uma oração final. Mas eu gostaria antes que você orasse silenciosamente. Eis que estou à porta e bato. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você o ama o suficiente para lhe ouvir a voz? Você tem amado a Deus na sua vida? Confesse que muitas vezes o seu amor não é o amor que deveria ser. Nosso amor não é o amor que deveria ser. Mas peça a Deus graça. Senhor, que eu te ame mais e mais. Que eu me apegue ao Senhor mais do que tudo nessa vida. Então ore.